Fala, minha família Caipora! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o dono do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês essa porrada de palpites com muita qualidade, beleza? E hoje eu trago para vocês também os resultados dos nossos palpites dos vídeos anteriores. Para o dia 24 de junho tivemos 17 palpites com 11 greens e 6 reds, tá? Foram 65% de taxa de acertos para este dia. Já no dia 25 de junho, tivemos 18 palpites com 7 greens e 5 reds, tá? Um jogo foi adiado, que foi o jogo do Al-Ahly contra o El Zamalek. O Al-Ahly foi uma decisão unânime por vencer a 2-0. Acredito que tenha sido um WO, beleza, galera? E ainda temos 5 jogos que ainda irão acontecer. Não estamos acostumados com essa taxa de acerto, tá? Verificando nossos jogos antigos, tivemos uma taxa alta de acertos na maioria dos jogos desde o dia 1º de junho, tá? Não estamos acostumados com isso, mas vamos levantar que é normal isso acontecer, essa oscilação, tá? Nos jogos, temos apenas 2 dias abaixo de 70% de taxa de acertos, tá? Que foram esses dias do dia 24 e eu acredito que o dia 25 também irá atingir na previsão, beleza? Mas vamos convenhar que no dia 26 teremos bastante jogos e conseguimos atingir os 70 ou mais por cento de acertos, beleza, galera? E vocês que estão chegando por aqui, se inscreve no nosso canal, deixe seu like e também deixe um palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos vídeos e também dos nossos palpites, beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites do dia 26 de junho? Bora pra intro! Bora, galera, iniciar com o nosso planejamento do dia 26 de junho. Eu inicio aqui com a partida do Logan Lightning versus Brody Beach United. Traga essa partida da Queensland Premier League One da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Lightning tem 41% de probabilidade de vitória, uma pequena vantagem, tá? Temos 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Brody Beach tem 56%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória do Brody Beach de 2-1. E em séries, o Lightning vem marcando gols a 10 jogos. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida de cada equipe que não atingimos este mercado. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Xangai Shenhua versus Meizhou Haka. Traga essa partida na Superliga da China com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Shenhua tem 79% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Haka tem 33%. No histórico, são 6 partidas com 6 vitórias do Shenhua e a média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Shenhua vem marcando gols a 5 jogos. E nos últimos encontros, temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas. Últimos jogos do campeonato também temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Changchun Yatai versus Shandong Taishan. Traga essa partida também na Superliga da China com over 1,5 gols. O Taishan tem 55% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Changchun tem 50%. No histórico são 19 vitórias do Taishan, 6 empates e 3 do Changchun. A média de gols é de acima de 2,5. E verificando em séries, o Shandong Luneng vem a 5 jogos sem derrotas, tá? Verificando os últimos encontros das duas equipes, o Shandong Taishan venceu 5 das últimas 6 partidas. E jogando na casa do Changchun, temos o Shandong Taishan vencendo 3 das últimas 4 partidas. Todas as partidas tivemos um over 1,5 gols. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Beijing Guan versus o Guangzhou Mighty Lions. Traga essa partida na Superliga da China com vitória seca para casa. O Beijing tem 72% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Guangzhou tem 11%. No histórico são 5 vitórias do Beijing, 5 empates e uma do Guangzhou. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Beijing vem a 10 jogos marcando gols e o Guangzhou vem perdendo a 3. Últimos encontros, o Beijing Guan venceu 4 das últimas 6 partidas e em sua casa o Beijing Guan venceu 3 das últimas 5 partidas.
Últimos jogos nos campeonatos, o Bendinguan venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto Kangzhou não venceu nenhuma. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Banga Gargstai versus os Žalgiris Vilnius. Traga essa partida na Liga da Lituânia com o mercado de vitória seca para fora. Os Žalgiris têm 72% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Banga tem 61 no histórico, 34 vitórias dos Žalgiris, 7 empates e uma só do Banga. A média de gols é de acima de 3 gols em séries. Os Žalgiris vêm a 4 jogos vencendo e nos últimos encontros, os Žalgiris venceu 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, os Žalgiris venceu 5 das suas últimas 6 partidas e o Banga venceu apenas 2 partidas. Então para essa partida eu separei vitória seca para fora, beleza? Próxima partida agora na COSAFA Cup. Trago a África do Sul contra o Moçambique com o mercado de over 1,5 gols. A África do Sul tem 52% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Moçambique tem 50%. No histórico, são 5 vitórias da África do Sul, 1 empate e 1 vitória do Moçambique. E a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, a África do Sul vem marcando 8 jogos. E nos últimos encontros, temos over 1,5 em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Eurocopa. Separei a Ucrânia contra a Bélgica com o mercado de over 1,5 gols. A Bélgica tem 59% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Ucrânia tem 67%. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei a Eslováquia contra a Romênia. Separei o vitória e empate para fora. Por que eu separei este mercado nesta partida? A probabilidade de vitória está praticamente equilibrada e temos 61% de aproveitamento para a Romênia nos últimos 9 jogos e a Eslováquia tem 72%. No histórico, foram 4 vitórias da Romênia e 3 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, a Eslováquia vem marcando 5 jogos e nos últimos encontros tivemos vitória e empate da Romênia em todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, a Romênia venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas e a Eslováquia, ela venceu apenas 3 das últimas 6. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Trelleborg versus Rosengard. Traga essa partida no Campeonato Feminino da Suécia com o mercado de vitória no primeiro tempo para fora. Rosengard tem 85% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Trelleborg tem 6%. Em séries, o Rosengard vem vencendo as 5 partidas e o Trelleborg vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, Rosengard venceu o primeiro tempo em 5 das suas últimas 6 partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, Algarna versus o Luxta. Traga essa partida na segunda divisão da Suécia com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está com uma pequena vantagem para o Luxta com 43%. Ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Algarna tem 22%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 3-1 do Luxta. E em séries, o Algarna vem marcando gols a 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Forward versus o Skövde. Traga essa partida na segunda divisão da Suécia com o mercado de over 2,5 gols. O Skövde tem 74% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Forward tem 33%. Verificando o histórico, são 2 vitórias do Skövde, 2 empates e uma do Forward. E a média de gols é de acima de 4,5. Verificando em séries, o Skövde vem vencendo as 5 partidas e o Forward vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, voltando para a Eurocopa, República Tcheca contra a Turquia. Separei essa partida com o mercado de over 3,5 cartões. Por que eu separei este mercado? Verificando os últimos jogos das duas equipes, temos o mercado de over 3,5 cartões na maioria de suas partidas, tá? E verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 5,5 cartões, tá? E o nosso árbitro, ele tem uma média de 6 cartões por partida. Ele apitou apenas uma, mas eu acredito que nós teremos um over 3,5 cartões nessa partida, beleza, galera? Próxima partida, Geórgia contra Portugal. Traga essa partida com o mercado de over 1,5 gols.
Portugal tem 69% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. A Geórgia tem 67%. No histórico, uma partida com uma vitória de 2-0 de Portugal. E verificando em séries, Portugal vem vencendo a 3 partidas e a Geórgia vem marcando gols a 10 jogos. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over do 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida aqui iniciando com o Campeonato Brasileiro. Trago essa partida do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense com o mercado de over do 1,5 gols. O Cruzeiro tem 42% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Paranaense tem 50%. No histórico são 12 vitórias do Cruzeiro, 13 empates e 13 do Atlético Paranaense. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Atlético Paranaense vem a 3 jogos empatando e nos últimos encontros temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Cruzeiro, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas também. Nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Botafogo contra o Bragantino. Trago essa partida no Brasileirão com o mercado de over gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Botafogo tem 47% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bragantino tem 67%. No histórico são 6 vitórias do Botafogo, 4 empates e 2 do Bragantino. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Botafogo vem marcando gols a 5 jogos e nos últimos encontros temos mercado de gol no primeiro tempo em quase todas as partidas das duas equipes. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorre gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida agora na Copa América, o Equador contra a Jamaica. Traga essa partida com o mercado de over do 1,5 gols. O Equador tem 64% de probabilidade de vitória e na forma recente as duas equipes têm 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico são 2 vitórias do Equador e um empate, e a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Equador vem sofrendo gols a 5 jogos e a Jamaica vem 5 jogos sem empates. Últimos encontros, temos over do 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Venezuela contra o México. Traga essa partida na Copa América com vitória e empate para fora. O México tem 43% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Venezuela tem 56%. No histórico são 4 vitórias do México, 3 empates e uma da Venezuela. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o México vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos vitória e empate do México em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o México venceu e empatou 3 das últimas 6 partidas e a Venezuela venceu apenas uma das últimas 6. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora. Fechou? Próxima partida, Atlético Goianiense contra o Grêmio. Trago essa partida no Brasileirão com o mercado de under 3,5 gols. O Goianiense tem 43% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Grêmio tem 33%. No histórico, 5 vitórias para cada lado e 4 empates. E a média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Grêmio vem perdendo a 4 partidas e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Goianiense, under 3,5 gols na única partida disputada. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida que o Goianiense empatou com o Corinthians em 2-2. Então para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, Juventude e Flamengo. Eu trago essa partida com under 3,5 gols no Brasileirão. O Flamengo jogando fora de casa tem 50% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Juventude tem 50%. No histórico, 5 vitórias do Juventude, 4 empates e 4 do Flamengo. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Juventude vem a 10 jogos marcando gols e o Flamengo vem marcando a 9. Últimos encontros, temos o under 3,5 gols em apenas uma das últimas 6 partidas. E na casa do Juventude, under 3,5 gols também em uma das últimas 2 partidas. Porém, nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Podemos entrar com over no 1,5 gols? Podemos, mas eu acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Corinthians contra o Cuiabá. Trago essa partida com under 3,5 gols também. O Corinthians tem 53% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Cuiabá tem 56%. No histórico são 4 vitórias do Corinthians, um empate e uma vitória do Cuiabá. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries,
o Corinthians vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Corinthians, under 3,5 em 2 das últimas 3 e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Bahia contra o Vasco. Traga essa partida com over gol no primeiro tempo. O Bahia tem 59% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vasco tem 44%. No histórico, os vitórias do Bahia, 6 empates e 8 do Vasco. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bahia vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos o mercado de gol no primeiro tempo em quase todas as partidas das duas equipes. Na casa do Bahia, temos gol no primeiro tempo também na maioria das partidas, e verificando os últimos jogos dos campeonatos, gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Internacional contra o Atlético Mineiro. Traga essa partida com ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos 2 cartões ou mais na maioria das partidas das duas equipes, para cada equipe, tá? E verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 6 cartões por partida, somando as duas equipes, e 3 cartões a mais para cada equipe. Verificando no árbitro, ele tem uma média de 6,7 cartões em 3 partidas que ele apitou, e cartões amarelos também são 6,7. Então para essa partida, eu acredito que nós teremos, ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais, fechou? Próxima partida, o Fortaleza contra o Palmeiras. Trago vitória e empate para fora nesta partida. O Palmeiras, jogando fora de casa, tem 42% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Fortaleza tem 61%. Verificando no histórico, são 7 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 5 do Fortaleza. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Palmeiras vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros temos o mercado de vitória e empate do Palmeiras em 5 das últimas 6 partidas. No Castelão, casa do Fortaleza, temos vitória e empate do Palmeiras em 3 das últimas 5 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Palmeiras venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Fortaleza, ele venceu apenas 2 partidas, que foi as 2 partidas em casa. Então para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado e vamos lá para o nosso bilhete caipora! Bora, galera, com o nosso bilhete caipora! Eu trago o over em meio gols para o Changshu Yatai contra o Shandong Taishan. Vitória seca para casa em Mendinguan contra o Kangzhou. Separei over em meio gols para a Ucrânia contra a Bélgica. Rosengard para vencer o primeiro tempo contra o Trelleborgs fora de casa. Separei over 2,5 gols para o Algarna contra o Luxta e over 2,5 gols para o Forward versus o Skopje. Mod total de 3,58 para vocês, beleza, galera? Vamos lá que tem outro bilhete. Nesse outro bilhete eu trago para vocês um over 2,5 gols para Logan Light versus Broad Beach United. Trago o over 1,5 gols para a Geórgia contra Portugal, under 3,5 gols para o Atlético Goianiense contra o Grêmio. Over gol no primeiro tempo para o Botafogo contra o Bragantino e o under 3,5 gols para o Corinthians contra o Cuiabá. E por último, vitória e empate para fora em Fortaleza contra o Palmeiras. Beleza, galera? Uma odd total de 4,41 para vocês. Fechou? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!